Deus seja louvado. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, nós vamos ler o Evangelho, que é a leitura da Bíblia de hoje, né? Vamos ler o Evangelho por Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 15 em diante, tá bem? Todos vão procurando, encontrando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Se todos acharam, nós vamos ler aqui agora. Diz aqui a palavra do Senhor. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus e consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentou um dinheiro. E ele disse-lhe: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhe diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando-os, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filho, casará com seu irmão, com a mulher dele, e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro e até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Jesus, porém, respondendo, disse: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam e nem são dados a casamento, mas serão como anjos de Deus nos céus. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Então, amada igreja, nós vemos aqui que, referente à questão do tributo, os fariseus já tinham se retirado, aqui no versos anteriores, e aí veio consultar entre si como que surpreenderia. Então, os fariseus, eles se ajuntaram, se uniram, né? E eles queriam ver como que ia surpreender Jesus, como que eles iam fazer uma armadilha contra o Senhor Jesus, como que eles iam pegar o Senhor Jesus em alguma palavra, irmãos, entendeu? Em alguma palavra para ver, para condenar ele. E aqui nós vemos, então, que eles enviaram os discípulos, que eram os fariseus ali, junto com os herodianos. Amados, quando fala herodianos, sabemos que é de Herodes, né? E quem era herodianos naquela época? Eles eram os defensores das seitas, de denominação, né? Da seita romana na Palestina, naquela época. Então, irmão, eles estavam sempre a serviço de Herodes.
E aqui nós vemos que eles chegaram para o Senhor e olha as palavras que ele falou para o Senhor Jesus. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Então, eles confessaram que eles sabiam disso, eles tinham ciência disso, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, eles tinham ciência da divindade de Jesus Cristo, mas eles eram orgulhosos, não queriam aceitar, né, irmãos? E aqui nós vemos na palavra do Senhor que eles estavam querendo fazer uma armadilha com o Senhor Jesus. Eles queriam pegar o Senhor Jesus para ver se o Senhor Jesus estaria apoiando, né? Ali, no caso, a ocupação romana, porque os romanos estavam ocupando Jerusalém, tinha Herodes ali, mas ele estava também sob a ordem de Roma, né? Roma, Palestina ali estava sob a ordem de Roma. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, esses homens vieram com astúcia para ver se pega o Senhor Jesus em alguma falha. Mas Cristo é filho de Deus, irmãos. O Senhor Jesus é o nosso, glória a Deus. E assim ele queria ver qual lado que o Senhor Jesus iria estar. Então o Senhor Jesus, ele dá uma resposta e fala assim para eles. Aliás, ainda esses homens falam assim para Jesus. Dize-nos, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Essa é a pergunta astuta que esses homens fizeram. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Só um minutinho, irmãos. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, foi essa pergunta que esses homens fizeram com Jesus. Jesus, lógico, o nosso Salvador, ele é Cristo, né? É o Filho de Deus. Ele responde. Jesus, ele tem esse conhecimento de conhecer os pensamentos das pessoas, o Senhor Jesus vai e responde para ele, né? E ouviu isto, ele falou assim, então, por que vocês me experimentam? Por que vocês estão me experimentando, seus hipócritas? O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa fingida, irmãos. Uma pessoa que sabe a verdade, mas não quer aceitar. Isso é um fingido. Então, esses homens eram hipócritas. Aí o Senhor falou assim, mostra-me uma moeda. E eles pegaram um dinheiro, que é o denário, né? É um trabalho de um dia, de um empregado daqueles dias ali, e o Senhor Jesus falou para ele, de quem é essa esfinge, né? Esfinge, que seria, você sabe, nós temos as nossas moedas também, e ali tem o desenho, o rosto, alguma coisa ali, um desenho de alguma coisa. E lá, na época dele, tinha o desenho de César, e aí também as suas escritas. E ele mostrou, deram a moeda para o Senhor Jesus e falou, de quem que é? Aí eles responderam, é de César, né? Aí Jesus olha para ele e fala assim, então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Olha que resposta que o nosso Salvador deu para eles, irmão. Amados, o que o Senhor ensinou? Pague os tributos. É isso, né? Não é de César esse dinheiro? Dá a ele, não foi? Dê a ele. O que ele está cobrando, pague ele. Mas também nós temos o nosso com o Senhor, nossos compromissos com o Senhor. E dá a Deus o que é de Deus. O que nós vamos dar? Nós vamos temer a Deus, vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus e vamos servir a Deus. Vamos dar fruto ao nosso Deus. Por isso que cada um de nós, irmãos, devemos produzir frutos para dar ao nosso Pai Celestial. O que é de Deus, nós temos que dar a Ele. E o que Ele requer de nós? E produzimos frutos para a glória do nosso Senhor, para que todos cresçam no poder e da glória do Senhor Jesus. Então, meus amados, aqui nós vemos nesse versículo 21, né, que essa moeda, como já falei, é uma moeda romana de um dia, né? E assim, então, eles ficaram maravilhados pela resposta do Senhor Jesus. Mais uma vez, Deus nos ensina aqui, irmãos, todo aquele que andar com o Senhor Jesus, seja o irmãozinho ou a irmãzinha, vocês que andam com o Senhor Jesus,
na obediência dele, irmão, na obediência com o Senhor Jesus, pode ter certeza que o inimigo não pega nós, porque o Senhor vai nos dar as palavras pelo Espírito Santo e vai nos dando sabedoria para nós respondermos em alguma coisa. Nós não podemos ser ansioso, solícito de falar muito rápido, já dar a resposta certa. Pode ver que as pessoas provocam muitas crentes e eles já mandam resposta na lata. Já quer a expressão assim popular, tá bem? Já dá uma resposta já na hora. E aproveitando isso, nós vemos isso até mesmo, irmão, muitos no WhatsApp, as que acabam até discutindo coisa boba. O cristão não, irmão. O cristão, ele é sábio. A cristã é sábia. Confia no Senhor, não abre a sua boca e deixa Deus operar. Na hora certa, o Espírito Santo entra nas bocas do cristão e ele dará a resposta conforme o Espírito Santo vai decidir, e aí as pessoas se maravilham e ficam assustadas de ver como é que saiu essas palavras. E sabemos que vem do Senhor. Por isso que nós somos instrumentos de Deus. Agora, irmãos, nós não podemos deixar que nós mesmos tomamos essa frente, mas deixar que o Senhor, Ele mesmo, Ele fará a obra por nós. Nós somos instrumentos na mão dele. Entendeu, meus amados? Agora voltamos aqui à Escritura. Aí, eles ficaram tão maravilhados, eles não tinham mais como falar com o Senhor Jesus, né, irmão? E ali tava as turbas. Quem são as turbas? Turbas é a multidão. Quando você vê na Bíblia, turbas é multidão de pessoas, tá bom? Glória a Deus. Então, queridos, então aqui eles não tiveram mais o que falar, eles foram embora, ficaram sem dar continuidade, porque Jesus já explicou bem claro para eles. Mas aí depois, nós vemos aqui nesse verso que no mesmo dia, no versículo 23, no mesmo dia chegaram junto dele os saduceus. Os saduceus, irmãos, era uma seita, lá tinha a seita dos fariseus, a seita dos saduceus. Tinha os escribas e mestres, né, da seita. Então. Mas veja bem, os fariseus, eles criam na ressurreição. Os saduceus já não criam na ressurreição. Então vejamos aqui que esses saduceus, nesse mesmo dia, eles vieram junto do Senhor Jesus para dizer que não havia nenhuma ressurreição. E acabou interrogando: e aí, Senhor, tem ressurreição ou não tem a ressurreição? E eles mesmos fazem uma proposta aqui, dizendo assim para o Senhor Jesus, dizendo que Moisés disse, se alguém morrer, então aquele homem que é casado, ele não teve filho e ele morre, e então pela lei ali, o segundo irmão desse que morreu, ele é o próximo a casar com a mesma mulher, e tendo um filho vai trazer para a honra do primeiro filho que morreu. É assim. Então, aqui ele falou assim, ó, morreu o primeiro, não teve filho, veio o segundo para suscitar filho do primeiro, também morreu, não teve filho, veio o terceiro, também não teve filho, e aí veio até o sétimo. E os 7 morreram e a mulher não teve filho. E, por fim, também morreu a mulher. Aí os saduceus falam assim, bom, por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, lógico que os saduceus não acreditavam, mas ele estava falando, né? Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram, quer dizer, todos casaram com ela. E no céu, como é que é? É a mesma coisa? Vai casar? Com quem ela vai casar? Quem que vai ser o marido dela? Aí o Senhor Jesus, né, responde para eles, dizendo que vocês erram. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Está vendo, irmãos? Olha o que o Senhor Jesus ensina para nós nos dias de hoje. Muitos crentes erram por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos não lêem a Bíblia, sabe?
Infelizmente, essa é a verdade. Eu fico tão preocupado, e eu sempre rogo para que todos leiam a Bíblia, porque aqui está a resposta. Eu quero frisar bem isso, no versículo 29. Jesus respondendo para aqueles homens eram homens que tinham as escrituras, irmãos. Eles tinham lá as leis de Moisés, eles tinham também os profetas, os livros dos profetas, dos salmos, de Moisés, enfim, eles tinham ali as escrituras do Velho Testamento. E Jesus disse a eles, respondeu e disse a eles: vocês erram, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, até nós, muitos de nós cristãos, não conhecem as escrituras e também não conhecem o poder de Deus. A gente fala que Deus é poderoso, tudo, mas no momento dos apertos, no momento da dificuldade, tem muitos de nós que duvidamos do Senhor. E é aí que nós erramos. Porque Deus quer que nós confiamos nele. Vocês lembram da tentação de Jesus Cristo, irmãos? Vamos só entender a confiança. Quando o Senhor Jesus foi batizado, ele não foi levado ao deserto? Lá no deserto, quem levou ele? Está escrito lá. E foi levado pelo Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, para que o nosso mestre fosse tentado pelo diabo. Foi isso que aconteceu. E aí, Jesus, tendo jejuado 40 dias, ele teve fome. E naquele momento veio o tentador e disse a ele: se tu és filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pães. Olha como Jesus, como homem, ele estava ali, né? Porque ele estava encarnado ali. O Senhor Jesus responde pelas Escrituras. Está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Perdão, não foi essa parte. A primeira parte ele falou assim: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, isso está escrito em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2 e 3. E lá, irmãos, o nosso Deus mostra, e vocês marcam aí para vocês lerem depois. Jesus, o que ele fez? Ele poderia já estar no 40 dias e falar: bom, eu poderia até transformar, usar os meus poderes divinos, e poderia criar pão ali, transformar, mas o Senhor Jesus não aceitou essa oferta de Satanás. Jesus, o nosso Senhor, preferiu aguardar a providência de Deus. Ele tinha poder para fazer isso, tem poder para fazer isso, mas ele preferiu aguardar a providência de Deus. Está entendendo, irmãos? É aqui que nós temos que aprender. Por isso que muito cristão erra, por não ter confiança no Senhor, saber que Ele é poderoso para fazer essas obras. E olha, Jesus estava com fome, irmão, era 40 dias, né? Vocês podem ver que depois o inimigo levou ele até o pináculo e disse: se tu és filho de Deus, aí falou o Salmo 91, no versículo 11 e 12, que lança-te daqui abaixo, né? Porque está escrito que dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que você não tropece em pedra. E Jesus responde na palavra: está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Depois leva lá no monte, mostra toda aquela glória e fala: tudo isso aqui eu te dou se você, portanto, prostrar e me adorar. E aí Jesus diz: vai-te, Satanás, e somente a Deus adorarás. Somente o teu Deus adorarás. Ali, o Senhor Jesus expulsou Satanás. E lógico que o inimigo teve que ir embora, porque não tem condições de ficar. Você vê que Jesus usava as escrituras. Por quê? Olha, irmãos, em Efésios capítulo 6, versículo 10, deixa bem claro no verso: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a nossa armadura, nós temos capacete, temos o cinturão, temos aqui o colete, temos também o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamado do maligno. Mas só tem uma arma que nós contra-atacamos, que nós podemos atacar o nosso inimigo. É a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Esta é a arma, irmãos. É esta arma aqui que nós podemos atacar o nosso adversário.
tudo pela palavra. O diabo vem e pode chegar a vocês e possa dizer assim para vocês. Pegar vocês numa prova, numa situação de fome, desemprego, enfermidade, e o inimigo fala assim, cadê o teu Deus? Aonde ele está? Você está vendo? Deus não te ama, Deus não está na tua vida. Aí, se o crente não conhece a palavra de Deus, ele aceita essas palavras que o inimigo fala. Aonde está o meu Deus? Meu Deus do céu. E começa a ter dúvida. Agora, o cristão que está na situação difícil, e o inimigo vem desta forma para tentar, aí o crente que conhece a palavra de Deus, ele diz, vai-te, Satanás, em nome de Jesus Cristo, eu te expulso da minha vida, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu tenho certeza que Ele está vindo ao meu encontro. Eu sei que Ele vai fazer uma obra na minha vida, é uma questão só de tempo. O Senhor virá, porque Ele me conhece. Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Em nome de Jesus, eu expulso você da minha vida, você não tem poder, porque o Senhor Jesus comprou o meu corpo, minha alma, como também está escrito em Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que o nosso corpo é o templo de Deus, e mesmo que eu possa estar enferma, Deus habita dentro de mim, porque o meu corpo é o seu templo, e o meu corpo, a minha alma, meu espírito foi comprado por um bom preço, e esse preço é o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Irmão, é muita espadada em cima do inimigo. Você usou as palavras de Deus. Tá vendo? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós devemos que tomar bastante cuidado nas nossas palavras. Temos que usar a palavra de Deus, a palavra que está na Bíblia. Por isso, meus amados irmãos, vocês não deixam, glória a Deus, de ler as Escrituras. Leiam, guarda os versículos e põe no teu coração. E quando o maligno vier, vocês têm a resposta para dar a ele. É por isso que Jesus fez isso. Os saduceus, cheio ali das escrituras, tem escritura nas mãos dele, e o Senhor Jesus disse para eles que eles estavam errados. Eles erram porque não conhecem as escrituras. Irmão, conhecimento é você examinar as escrituras. O que é examinar? Investigar, estudar, isso é examinar. Vamos procurar. Procurar é saber o que você está fazendo, não é verdade? Então, quando o Senhor Jesus disse isso a eles, e disse que eles também não conheciam o poder de Deus. E volto a dizer, irmãos, tem muito cristão, crente, que não conhece o poder de Deus. Eu sei que é muito difícil, né? É uma pena, eu fico até assim, mas é com amor que eu estou falando para vocês, mas a gente tem que ser claro. Como é que nós vamos conhecer o poder de Deus? Confiando nele. Os milagres vêm dele. Para terminar ali em Mateus capítulo 4, sobre a tentação de Jesus, que eu falei agora há pouco, depois de Jesus expulsou Satanás, quem desceu do céu para servir o Senhor Jesus? Os anjos do Senhor, do nosso Pai. O que o Pai providenciou para ele? O que Jesus precisava? Comida, água. Os anjos foram lá e serviram ele. Comida, água. Da onde veio esse pão? Da onde veio esse alimento? De Jerusalém? De outro país? De outra cidade? Ou veio do céu? Os anjos desceram do céu, irmãos. Eles não desceram para correr aí nas aldeias para buscar pão para Jesus. Já vieram tudo preparado. Essa é a providência de Deus sobre todos que estão aqui. Todos que confiar no Senhor, a providência é feita. Só que tem que confiar, tem que esperar. Por quê? Porque Deus vai sondar o coração de cada um de nós, para ver se temos fé ou não, se confiamos em Deus ou não confiamos em Deus. Deu para entender, meus amados? Então, vamos dar aqui a continuidade. Aí o Senhor aqui diz assim, ó. Aí o Senhor vai falar para eles assim, desta forma. Porque na ressurreição nem casam e nem se dão a casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lidos o que Deus vos declarou? Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Irmãos, o que Jesus quis dizer a eles? Se ele falou que é Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, porque eles estão vivos.
Eles não estão mortos, esses homens. Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. E aí que ele tinha explicado que eles não tinham, eles erravam por não ler as escrituras, porque Jesus falou, não tendes lidos que Deus vos declarou? Vamos ver aqui, ó, nós podemos abrir aqui para os irmãos entenderem, irmãos, ó, nós vamos abrir aqui no Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Vamos ver aqui o que está escrito em Êxodo, capítulo 3, do verso 6 ao 16. A resposta de Jesus para eles. Toda honra e glória a Deus. Se todos acharem, eu vou ler aqui, tá bom? Olha, Êxodo, capítulo 3, versículo 6 em diante. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazer subir daquela terra, uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu e dos fariseus. E aqui, irmão, vai dizendo, e o Senhor vai dizendo mais. Vocês vão ler até o versículo 16. Mas vocês perceberam o que o Senhor falou? O Senhor disse que ele é o Deus de Moisés, falou para Moisés que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés temeu naquele momento. E você viu, é lógico que esses homens devem ter lido, mas não quis examinar, né? E aqui no versículo, voltando aqui, que Jesus disse assim, ó, errais porque não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, nós podemos abrir aqui, irmãos, vocês podem abrir aí, no livro do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 9. Olha só, Jesus falou para aqueles homens que eles erravam porque não sabiam, porque não liam as Escrituras, né? Então, e nem conheciam o poder de Deus. Então, vamos ver o que está escrito no João, capítulo 20, glória. Versículo 20, capítulo 20, no versículo 9. Aqui se fala da ressurreição. Até os discípulos, irmãos, não tinham ainda aprendido isso. Olha o que diz aqui, depois que Jesus foi ressuscitado, o lençol que estava ali, o Senhor Jesus já tinha saído do sepulcro, deixou o lençol ali, na pedra, que estava a cabeceira dele ali, e aí entrou o discípulo, que era Pedro, para verificar, e entrou também João ali para ver, né? E aí vem o versículo 9. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tá vendo, irmãos? Aí está a comprovação que todos nós vamos ser ressuscitados. Todos que morrerem em Cristo serão ressuscitados, para a glória de Deus. Aqueles que também morreram sem Jesus vão ressuscitar, mas para o desprezo eterno. Vamos ver sobre ressurreição? Abre Daniel, capítulo 12. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, diz bem claro aqui, ó. Porque pode ser, irmãos, que pode alguém falar, mas será que tem ressurreição? Tem. Por isso que o evangelho é fiel e verdadeiro. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E aí comprovou todo o evangelho. Bem-aventurado quem confia no evangelho do Senhor Jesus, irmãos. Olha o que diz aqui. Olha que palavra linda. Os últimos tempos, a palavra selada. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, tempo que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Que livro é esse? Livro da vida. É o livro da vida. Os seus nomes estarão escritos no livro, está escrito no livro da vida. Versículo 2.
E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, no dia do juízo, no dia, glória a Deus, todos vão ser ressuscitados. Um para a glória de Deus e outros entrarão para o lago do fogo eterno, aonde está escrito em Apocalipse, capítulo 20, se fala do grande trono branco. Ali, todos aqueles estarão lá para ser julgado. Então, meus amados irmãos, Jesus é o Messias, ele é o Cristo, o Filho de Deus que desceu. Por isso que Deus o ressuscitou, e ele hoje, como está escrito em Apocalipse, capítulo 5, ele está à destra do seu Pai, e todo o poder foi dado a Cristo Jesus, o poder no céu, na terra e debaixo da terra, todo o universo, tudo está na mão do Senhor. Ele é todo poderoso. Por isso que ele é chamado Senhor Jesus. Não é Senhor de velhice, de idade, é Senhor de poderio. Cristo é o poderio, ele tem poder. Todos têm que respeitar ele e temer a ele, porque ele é o Cordeiro de Deus. Glória, glória ao nome do Senhor Jesus. A igreja entendeu, amados? Então, nós temos o Glória a nosso Senhor Deus. junto de nós. Nós temos o Senhor Jesus junto de nós. Por isso, queridos, não vamos ser igual aos saduceus, errar por não conhecer as Escrituras e também não conhecer o poder de Deus. Mas quando nós conhecemos a Escritura, nós conhecemos o poder de Deus. Sabemos que nós estamos por misericórdia dele. O poder dele envolveu a vida de todos vocês. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ele explicou aqui bem claro, viu, meus irmãos? Está muito claro aqui na palavra dele que eu vou ler aqui para vocês. Vejam bem, irmãos, que o Senhor Jesus explicou para os saduceus que o ser humano, nós, quando formos ressuscitados, nós vamos ser como os anjos. Lá, as pessoas que vão ser todos ressuscitados, irmãos, não vai precisar mais se casar, não vai precisar de procriação, não precisa mais, porque nós vamos ter uma vida eterna, não tem mais necessidade de procriar, somos eternos, entendeu, amados? Na terra, mas o Senhor Deus é tão maravilhoso, ele conhece tudo, irmão, tudo está debaixo da potente mão de Deus. Por que que Deus permitiu que na terra os homens procriassem? Deus sabia também, porque Deus é conhecedor de tudo, né, irmãos? O nosso Deus ele é maravilhoso. Adão, só para vocês entenderem, Adão e Eva, eles foram feitos para ser eternos, para ter a vida eterna. E ali eles estariam cuidando do jardim eternamente, né? E vocês vê que depois do pecado deles, gerou a morte. O pecado gerou a morte. Podemos ver isso aí em Romanos, né? Capítulo 5, está ali escrito. Que quando eles pecaram, o pecado gerou a morte. Por isso que todos nós temos a morte. Você pode ver, e aí todos passaram a ser pecadores, porque nós temos a morte. Um dia cada um de nós vamos morrer, né, irmão? Senão essa morte não estaria em nós, viveríamos eternamente. Aí vem o Senhor Jesus e perdoa todos os nossos pecados. E a morte, como Jesus também, ele recebeu a morte, irmãos. Na terra, o Senhor Jesus nasceu com carne de homem, não é isso? Não foi o Espírito Santo que veio ali e falou, o anjo falando com Maria, ela creu, o Espírito Santo cobriu, nasceu Jesus com a carne, precisava de um corpo humano, e Maria, mãe, gerou, e o Espírito Santo ali gerando, ele é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, porque veio do céu a esta terra e também foi tirado ali da carne, porque Satanás precisava ser vencido pelo próprio homem.
E por isso Cristo encarnou, usou a força humana, lógico que ele deixou, se esvaziou totalmente para que ele se fizesse um menor e através da força ele venceu Satanás. Ele não cedeu nenhuma tentação e assim o Senhor Jesus veio e foi anunciando todo esse evangelho, instruindo os seus discípulos, e hoje nós somos instruídos pela glória de Deus. Irmãos, e a morte, porque como ele nasceu da carne do homem, você concorda que o Espírito Santo é divino, mas Maria é humana. Maria, ela também é pecadora, porque ela veio de Adão, e gerando Adão, a morte em Adão e Eva gerou nela também, ela ia morrer, um dia ela morrer. Então, Jesus Cristo também teria que morrer, porque o Senhor Jesus trouxe para si aquele pecado da mulher, que é o pecado da mulher, que é a mãe, que é pecadora, veio, trouxe na carne, mas ele teria que esmagar a morte. Por isso que tem uma parte assim, ó morte, onde estão os teus aguilhões? Cadê agora? Porque foi tragado, o Senhor destruiu. Olha, irmãos, glória a Deus. Você vê como Deus, está vendo, irmão, quando a gente vai conhecendo as Escrituras, como que nós não vamos amar, irmão, um Senhor Jesus? Como que nós não vamos amar o Senhor Jesus com amor? Ele fez isso pelo ser humano, amado. Fez por você, fez por mim, fez por todos nós que estamos aqui, né? Eu espero que todos no YouTube estão entendendo bem, né, meus amados? Vocês estão aí na comunhão, e aqui também está na comunhão. Jesus traz para si a morte. Ele nasceu, porque se ele viesse divinamente, a morte não estaria nele, ele estaria vivendo eternamente, mas ele quis entrar, foi um plano de Deus para que ele destruísse todas as obras de Satanás através do corpo humano. E é o que ele fez. Irmãos, na cruz ele foi morto. Todo mundo viu que ele foi morto. E depois ele foi colocado dentro do sepulcro, como qualquer um ser humano vai ser colocado no caixão. Ele foi. Mas 3 dias, as Escrituras sempre veio sinalizando que ele ia ressuscitar. E quando ele ressuscitou, irmão, todo o poder foi dado a ele, como foi dito aqui agora há pouco. E aí, então, o Senhor Jesus vai e dá vida eterna para todos nós que estamos aqui. Todos vocês hoje têm vida eterna. A morte está no corpo, mas esse corpo vai voltar para o pó da terra. Quando Jesus vier, vai ser ressuscitado o corpo. Só que ele vai ser glorificado. Ele vai ser corpos celestiais, porque vai estar com o Senhor. Aleluia! E o nosso corpo serão celestiais. Por isso, irmãos, em nome de Jesus Cristo, vocês devem cuidar dos vossos corpos. E eu quero ajudar vocês a entender isso. Abre, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver o que está escrito ali no versículo 19 e 20. É importantíssimo, irmãos, que nós temos que... Porque muitas pessoas não estão cuidando do teu corpo, até, inclusive, fazendo até os próprios corpos ser sensuais, produzindo pecado. Tem crente que permite isso, faz isso, e às vezes por causa da ignorância, com todo o respeito, dizendo de não conhecer as Escrituras. E às vezes as Escrituras vêm, aí tem os rebeldes, que também não quer dar ouvido às Escrituras e faz o que quer na vida da pessoa. Vamos ver tanto do lado do homem como a mulher, não é só a mulher. As vestimentas, modéstia diante de Deus. Porque se usar vestimentas que são para provocar sensualidade, irmãos, é um instrumento do pecado e não de Deus. As vestes modestas, se você é um instrumento de Deus. Vamos ver aqui em Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Olha o que diz aqui, ó. Ou não sabei que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo? Quer dizer, o Espírito Santo é proveniente de Deus, o Espírito Santo não é nosso, é de Deus. E ele veio habitar em nosso corpo, dentro de você, porque nós temos aqui, ó, a alma, o espírito e o corpo. Mas agora nós também temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de nós. Dentro do teu corpo habita a tua alma. Dentro do teu corpo habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está aqui bem escrito
que o Espírito Santo é o templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você já viu algum corpo que é o templo do Espírito Santo mostrar a sua sensualidade para o mundo aqui? As suas vestimentas para que o mundo veja e que seja atraída para os olhos da cobiça? É isso que é o templo do Espírito Santo? De maneira alguma, amados. Por isso que nós temos que ler as Escrituras. Bom, se nós somos templo do Espírito Santo, nós temos o quê? Que andar na modéstia. Vestimenta modéstia. Vestimentas que não venham fazer provocações. Isso do lado dos homens, viu, irmãos? Roupinhas bem apertadinhas, mostrando o corpo, com todo respeito aqui, a voz, mostrando o seio, mostrando os braços, mostrando as pernas, sabe? Ficando bem dele, ali bem alinhadinho, bem apertado, justinho, para mostrar o corpo, o vestido colado no corpo. Não, amados, né? Não é assim, tá bom? Não é essa a verdade. O que o Senhor está dizendo é que nós devemos ser o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não é exposto assim. Quem está no templo do Senhor, está dentro de você, você fique sabendo que o teu corpo não é teu, não. É do Senhor. Você aceitou ele como seu Senhor? Então, esse corpo da mulher e do homem não é mais dele, é do Senhor. E olha aqui que o Senhor vai explicar por que que o seu corpo... Estou falando, meu irmão, nem estou falando da alma e do espírito, que você sabe que é de Deus já. Mas agora nós estamos falando do corpo, porque muitas vezes a pessoa fala, não, a minha alma vai para o céu e o corpo faz a bagunça. De jeito nenhum. Olha o que diz o versículo 20. Porque foste comprado por bom preço. Qual preço? Sangue do Cordeiro. Foi o sangue do Senhor que comprou nós. Agora, como é que nós vamos, como que nós... Ó, isso aqui é uma ordenância. Está sendo dada uma ordem, dizendo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, amados, vejamos bem que o nosso corpo tem que ser glorificado a Deus. É claro que o corpo, ele está aqui, a matéria, e como que ele vai glorificar a Deus? Ele vai glorificar Deus nas suas vestimentas, a alma que está dentro desse corpo, ela vai falar, lógico que a produção sairá, lógico, a fala sairá da boca do corpo, porque a alma sem o corpo ela não fala, então o corpo saberá, a alma saberá o que falar para que esse corpo emite o som, a fala, e se agrada a Deus ou não agrada. Os palavrões desagradam ao Senhor, é pecado, as calúnias, tudo isso, o corpo. Onde está o Espírito Santo? Esse mesmo corpo estava sendo usado para o maligno. Porque quem calunia a vida de pessoas, quem levanta falso testemunho contra os seus irmãos, quem maldizem das pessoas, quem roga praga, quem lança maldição nas pessoas e é batizado e conheceu Jesus Cristo e faz essas práticas, vocês podem mesmo julgar. É o Espírito Santo que usa dessa pessoa ou é o maligno que usa dessa pessoa? Então, temos que refletir, igreja, tá bom? Vamos refletir e vamos tomar cuidado, porque tem muitos corpos que é para ser templo de Deus, foi comprado por bom preço, mas esses corpos estão adorando o adversário com estou fazendo a vontade, e até mentindo. Tem muitos que mentem. E o que acontece, amados? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Jesus deixou bem claro. E o que diz em Apocalipse? Que aos fornicários, aos adúlteros, aos feiticeiros, e assim por diante, os bebedores, comilões, e todos os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, amados, é um conselho santo para que cada um de nós tenhamos que refletir. Se tem algum mentiroso entre nós ou mentirosa,
eis aqui a oportunidade de você parar antes que o Senhor venha na tua vida e possa perder esta graça maravilhosa. E agora aqui temos ter ciência. Então, esse corpo nosso, ele tem que ser bem guardado no Senhor. Tá bem, queridos? Todos entenderam? Então, quem tem costume aí de usar roupinha bem agarradinha, mostrando as pernas, e o homem também, para trazer uma sensualidade, tirando selfie, foto, para mostrar até nas redes, para que os outros vejam o teu corpo. Irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor cubra-nos com teu sangue. Isso é para espiritual, viu, irmão? Para quem é espiritual, tá bem? Porque o que não for espiritual não vai aceitar, mas quem for espiritual vai entender muito bem. Porque, irmãos, medita um pouco aqui, um pouquinho comigo. Vamos agora materializar um pouco. Vamos falar de nós aqui na Terra. Casado. Vamos falar nosso casado. Casado que respeita a sua esposa e que a esposa respeite o seu marido. Tá bom? Bom, se somos casados, o meu corpo, conforme a palavra ensinou, a palavra de Deus, que quando um homem casa, ele deixa o pai e a mãe e unir-se à sua mulher. E os dois serão um corpo só na presença de Deus. Uma família. Vai constituir família, vão procriar filhos. Irmãos, se o homem andar com as roupas na rua, com as roupas sensuais, provocando as mulheres no mundo para atrair o seu corpo. Irmão, ele está em pecado, a mulher da mesma forma. Por quê? Nós estamos falando até material, respeito de marido e mulher. Você acha que o marido vai aceitar a mulher, um marido decente, uma mulher, fazer isso? Ela sair com isso, não estamos falando nem de crente, nós estamos falando do ser humano, tá bom? O crente está no meio também. Aí vai, mostra o seu corpo, vai para o seu trabalho, mostra o seu corpo, tudo, gosta de ser elogiado, elogiada, isso mexe com o seu ego. E perante Deus, qual seria, o que Deus falaria de você e de mim se nós procedermos desse jeito? Então, você vê que as pessoas estão se preocupando mais com o elogio humano do que o elogio da glória de Deus. E você pensa que Deus não elogia os seus servos na terra, a sua serva? Elogia. Olha lá o livro de Jó, quando Satanás, no dia que os filhos de Deus subiu no templo, lá no céu, foi Satanás e Deus falou com ele: Satanás, o que você faz aqui? Ah, eu rodeei a terra, passei por ela. Olha Deus elogiando Jó. Tu viste o meu servo Jó, um homem temente a Deus, reto, desvia do mal. Ah, mas também tu encheste de bem. Olha, irmãos, Jó não é pecador, nós não somos pecadores. Mas você viu o temor que Jó tinha? Isso o Senhor elogiou ele. Amados, vocês não acham que Deus, aqueles que servem a Deus de todo o teu coração, você acha que Deus não elogia vocês? Com certeza, o Senhor mostra por o adversário aqueles que confiam no Senhor verdadeiramente e que o servem de coração, de alma e de corpo. Está vendo? Que diz Jesus? Amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, que é o material, que é o corpo, e de toda a tua alma. Irmão, se amar a Deus de tudo isso, você tem que sair fora da sensualidade, sair fora dessas coisas. E voltando aqui à palavra de Deus, irmãos, o Senhor, nosso Senhor Jesus, né? Veja que o nosso corpo, ele foi comprado e Deus está dizendo aqui, a palavra está dizendo, que nós devemos glorificar a Deus tanto no nosso corpo quanto a nossa alma e o nosso espírito. Irmãos, e aí, voltando aqui do marido e mulher da terra, para completar aqui. E você acha, o marido vê a mulher dele saindo dessas condições, isso aí vai infligir, ele vai corrigir ela. Falou: minha esposa, você é minha, não é do mundo. Você é a minha esposa, a minha mulher. E vice-versa, tá, irmão? Meu esposo, você é meu marido. O teu corpo pertence a mim, o meu corpo pertence a você. Não aí fora. Usa traje mais decente, usa os trajes mais modestos, porque o meu corpo e o teu pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor. Se tem que ser glorificado e receber elogio que venha lá do céu nas nossas vidas, então nós vamos permanecer santos. Nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito.
Olha que união santa. O Pai do céu vai amar, com certeza, as decisões de quem faz isso, com certeza. Aí, queridos, todos entenderam que tudo isso é para nós glorificarmos a Deus, porque nós fomos comprados por um bom preço. Quando você foi batizado, a sua alma não foi sozinha batizada. E o seu espírito também não. Teve que ir o corpo junto, foi os três juntos. Todos os três pertencem a Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora vamos voltar para Mateus, né? Mateus, no capítulo, aqui, no 22. Jesus disse, né, que nós seríamos como os anjos e nós não vamos, glória ao nome do Senhor Jesus, ter procriação. Por isso, irmãos, que vocês estão entendendo que aqui na Terra, pode ver que todos nós somos ensinados que somos irmãos em Cristo Jesus. Então, aqui na Terra eu tenho o meu pai e a minha mãe, mas no céu eles são meus irmãos. Quando eu olho para o meu pai e minha mãe, eu vejo eles espiritualmente. E quando eu vejo eles espiritualmente, eu vejo eles como meus irmãos. Meu pai e minha mãe são meus irmãos. Porque no céu seremos todos irmãos. Pois se somos filhos de Deus e Deus é pai de todos nós, significa que somos irmãos. A palavra diz que Jesus, e olha, o homem foi destituído da glória de Deus. Veio Jesus e ele nos constituiu filhos para Deus. Ele nos fez filhos para Deus. Então, consequentemente, somos todos irmãos. Tá bem, irmãos? Um detalhe, uma coisa muito importante, viu, amados? Às vezes, de denominação, os outros falam, aquele lá é primo. Irmãos, nunca falam isso. É que ela é prima, porque é de denominação diferente. Nunca falam isso. Porque quem vai entrar no céu são os fiéis, não é a denominação, placas de igrejas que vão entrar no céu. São os fiéis que guardam a palavra de Deus. Então, tem fiéis na nossa denominação, tem fiéis em outras denominações. Esses são todos nossos irmãos, que na mesma palavra que nós estamos seguindo Cristo, eles também estão seguindo Jesus Cristo. Nós não temos o mesmo Deus, ele também tem o mesmo Deus. Eles não têm o mesmo Salvador, nós temos o mesmo Salvador. Assim como na Terra, temos o Brasil, tem a China, tem os Estados Unidos, tem o Japão, tem a Europa toda, tem a Ásia toda, todos os países, mas lá todos são seres humanos. Não são seres humanos? São seres humanos. Cada um fala diferente nas linguagens, seus comportamentos diferentes, mas todos são seres humanos, materialmente dizendo. Espiritual também. Um tem uma forma de adorar a Deus, outro tem outra liturgia de adorar a Deus, mas a fé deles está em Cristo como seu Salvador. Quer dizer, todos são, se vocês viajarem materialmente para os Estados Unidos, você vai se alimentar lá, vai comer um lanche, que eles são muito acostumados a comer lanche, não é verdade? Aqui nós já comemos arroz, feijão, eles vêm para cá, vai comer o que nós temos de costume comer aqui. Então, por isso, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, nós temos que entender que cada um está sendo alimentado por Jesus Cristo, pela palavra dele. Eles também têm Bíblia na mão ou não têm? Tem, as denominações têm. Agora, quem que vai entrar nos céus? Somente os puros de coração e as mãos limpas, né? Então, as mãos têm que estar limpas e o coração puro. São os fiéis. São os fiéis. Então, Deus, quando Jesus vier à Terra, ele vai olhar todo ser humano na face da Terra. Não importa as placas de igreja, não importa nada. Ele vai olhar todos. Aí, tem fiel naquele lugar ali, tem outro fiel lá, tem fiel ali, busca todos aqueles lá. Pode buscar. Aí pega todos da terra e sobe para a glória do Senhor. E ali todos irmãos. Oh, meus irmãos, que obra divina, que obra divina. Agora, quando a pessoa não conhece as escrituras, já começa a falar, esse aqui é meu primo, é de uma outra denominação, essa é prima. Olha que ignorância que nós somos, irmãos. Erramos por não conhecer essa escritura, mas louvado seja Deus. É com humildade que nós explicamos isso, é com respeito que nós falamos sobre isso. Tá bem, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Amados, vamos dar a continuidade. Agora vamos falar sobre o grande mandamento. Aqui diz assim, no versículo 34. Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus,
reinaram. Ah, perdão, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Olha só que amor. Versículo 33. E os turbas, quem são os turbas? São as multidões. Ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Irmãos, isso aqui é muito importante. Ainda existe, irmãos, infelizmente, nem todos gostam de doutrina, irmãos. É uma realidade. As pessoas querem mais bênção do que doutrina. Agora, essa multidão, elas ficaram maravilhadas com o ensinamento do Senhor Jesus, com a doutrina. E nós temos que aprender, nós temos que ser doutrinados. Sem os ensinamentos, não entra no céu. Irmãos, para alguém ser médico, tem que ser disciplinado nas escolas. Depois na faculdade, vai aprender as disciplinas para depois se tornar um médico, um engenheiro, alguma coisa. São disciplinados. Não vão qualquer um virar médico sem aprender, sem ter conhecimento daquilo que vai ser feito. Irmãos, para entrar no céu também temos que ter esse conhecimento, tá bom? Aceitar as doutrinas do Senhor. O povo se maravilhou com as doutrinas do Senhor Jesus. Aí, você viu os saduceus? Eles não. Eles pegaram e foram embora. Emudeceu, foi embora. Eles não poderiam falar, meu Senhor, agora eu creio na ressurreição. Mestre, fala mais. Mas, infelizmente, eles têm um coração duro, né? E não aceitou. E olha, irmãos, não se espanta não, viu, meus irmãos? Tem muito crente que tem coração duro. É dureza de coração. Só aceita o que ele quer ou o que ela quer. Não aceita os que o Senhor ensina. Irmão, o que o Senhor ensina na Bíblia, tá bom? É o que está na Bíblia. Não opiniões humanas. São palavras divinas, celestiais, que estão inspiradas divinamente nas Escrituras pelo Espírito Santo. Então, irmãos, e muitos não obedecem. Então, vamos amar a doutrina do Senhor. Vamos respeitar, vamos ser disciplinados para que nós entramos lá no céu, no reino de Deus, disciplinado e recebendo o amor como nós estamos recebendo na terra. Vocês viram aqui que Jesus ama nós. Agora, vamos para, vou repetir aqui o grande mandamento, tá bom? Versículo 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Veja, irmãos, que aqui foi os fariseus, hein? Não é a multidão. Então, tinha a seita do fariseu e tinha a seita dos saduceus. O Senhor Jesus calou os saduceus. Pronto. Aí os fariseus, eles se reuniram, né? E no mesmo lugar. Aí um desses fariseus, o doutor da lei, interrogou para o experimentar, outra vez para tentar o Senhor Jesus, né? Dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Aí o Senhor fala assim: o segundo, semelhante a esse grande mandamento, esse primeiro mandamento, né, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e dos profetas, que é a lei dos 10 mandamentos. Certo? Irmãos, veja, se nós amamos o próximo, nós cumprimos a lei dos 10 mandamentos. Não cobiçarás, não matarás, não roubarás, não furtarás, né? Que é o bem do seu próximo. Não levantará falso testemunho. Tá vendo? Glória a Deus. Olha, irmãos, aqui está um recadinho para quem gosta de falar da vida dos outros, viu? Se você fica falando da vida dos outros, você não cumpre o mandamento do Senhor Jesus, porque as leis que foi deixado os 10 mandamentos, que hoje estamos aqui, glória ao Senhor nesses 2 mandamentos, é justamente por levantar falso testemunho contra o teu irmão. Tomamos bastante cuidado sobre isso. Bom, quando Jesus falou isso, aqueles homens também ficaram calados. Eles se perderam, irmãos. Por quê? Porque aqui, irmão, o Senhor Jesus foi muito claro. Vamos ver o que está escrito lá em Deuteronômio, irmão. No capítulo 6, versículo 4 e 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5.
Glória a Jesus. Toda a glória ao nosso Senhor Jesus. Olha aqui, ó. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Glória ao nome do Senhor. Está vendo, irmãos? Olha como o Senhor Jesus, ele usava as escrituras para mostrar para esses homens. Eles também tinham as escrituras, só que eles escolhiam o que eles queriam servir. Ah, esta palavra me serve, essa aqui não me serve. E isso não é diferente nos dias de hoje, irmãos. Tem irmãos que falam, não, essa palavra não é para mim, essa é para outra, correção daquele, para mim está tudo certo. Então, tem pessoas, irmãos, que eles escolhem as palavras. Os saduceus faziam isso. Os fariseus também faziam isso. Faziam o que era conveniente para eles. Não aceitava correções. Amados, você viu? Está repetindo se nós não abrirmos os nossos olhos. E quem conhece as escrituras não cai nesse erro. E quem não conhece as escrituras cai no erro. Mas Deus envia as palavras. As pessoas não querem aceitar. Muitas vezes é pregado, tem pessoas que não querem aceitar de jeito nenhum. Mas louvado seja Deus. Eu espero que a Irmandade esteja aqui bem na comunhão, entendendo essa santa e bendita palavra que o Senhor está dando para nós, né? Então, nós temos que ter esse conhecimento. Isso aí tem mais outros capítulos também, né? Amados, vejamos bem aqui no versículo, nesse versículo 40, que diz assim, ó, desses dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Então, vamos ver, irmãos, aqui nós podemos ver em Levítico também 19, versículo 18, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 43 até 47 também fala. O próprio Deuteronômio capítulo 4, nós acabamos de ler agora, também fala. Então, amados irmãos, veja que tudo que Cristo estava falando tudo que foi profetizado no Velho Testamento. Mas, infelizmente, Israel não aceitou Cristo Jesus como seu Salvador. Eles estavam com o coração, os corações deles eram endurecidos. Irmãos, vamos clamar a Deus que o nosso coração seja coração de carne e não de pedra, que nós possamos aceitar as vontades do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Tá bem, meus irmãos? Olha o que diz a palavra aqui no versículo 18 de Levítico. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aí Jesus, não foi por acaso que Jesus ensinou nós. Amarás o Senhor teu Deus. E ele diz assim, eis que vos dou... Ah, irmãos, eu vou colocar para vocês aqui. O Senhor fala assim, eis que vos dou um novo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, veja, as Escrituras estão dizendo que é para amar o teu próximo. Já está escrito na Escritura. Por que que o Senhor Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e se fizerdes assim, sereis verdadeiramente meus discípulos. Por que que Jesus falou que deu um novo mandamento? Irmãos, porque é o seguinte, Israel recebeu os mandamentos, mas o seu coração era muito duro, os corações deles eram duros demais, não aceitava. Aí Jesus vem do céu, toma o corpo humano, depois ele constitui 12 discípulos, que nós temos aqui, vocês podem ver, está escrito aqui os nomes deles, temos aí o nome dos 12 discípulos de Mateus, está escrito ali. Veja, Israel não foi constituído por 12 filhos, os 12 tribos de Jacó, que eram os filhos de Jacó? O Israel não foi constituído quando foram levados para a terra que manda leite e mel? O país ali não foi constituído. Você viu que Deus trocou o nome de Jacó quando Jacó estava saindo e ia atravessar o rio, estava com medo, e ele lutou com um anjo até a madrugada, e aí, vou resumir, o anjo falou, qual é o teu nome? Ele falou, é Jacó. A partir de hoje não serás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Por que Deus mudou o nome dele? Porque Jacó mentiu, Jacó foi astuto. Como que Jacó mentiu?
Ele não colocou, ele não cedeu lá, a mãe falando, colocou aquelas peles de cabrito aqui nele, e o pai estava cego, falou, mas a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú, e deixou o pai duvidoso, e o pai, claro, abençoou Jacó. Foi astúcia, não foi? Então, Deus mudou o nome dele para constituir uma nova, perante Deus, perdoou ele e constituiu uma nova caminhada com ele. E aí veio os 12 filhos, e os 12 filhos foram, né? E está aí constituído Israel. Claro que 2 entraram, 10 não entraram por causa da incredulidade, mas são dos filhos de Israel. Por isso que Israel foi criado. Vejamos, irmãos, só que o povo, veio os anos, veio os profetas, o Senhor foi ensinando, e eles não aceitavam, eles matavam os profetas do Senhor. Jesus não falava, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes enviei profeta e vocês mataram, como uma galinha que ajunta os pintainhos para guardar eles, vocês mataram tudo. Também o Senhor falou, também vos deixarei. Bom, enfim, o Senhor, nosso Deus, olha o que Jesus faz, chama esses 12, escolhe os 12 discípulos, homens simples, e o Senhor fala, eu vos dou um novo mandamento. Os mandamentos não eram mais para Israel antigo, porque ele já tinha os mandamentos, eles não cumpriam os mandamentos, é para aquele. Por quê? Porque a Nova Jerusalém é constituída por Jesus Cristo e fundamentada em cima de 12 discípulos, Pedro, João, Tiago, menos Judas Iscariote, que foi substituído. Todos os demais, todos eles, Tomé, todos eles foram constituídos. A Nova Jerusalém está, pode ver em Apocalipse, é que eu vou delongar aqui, não quero fazer isso. Eles foram colocados o fundamento no novo mandamento, no Novo Testamento, aonde que os discípulos, glória ao nome do Senhor Jesus, estão fazendo parte. Por isso que agora o novo mandamento é o teu e o meu. Por isso que aqui está a resposta, louvado seja Deus, nesse versículo 40, esse versículo. Nós estamos nesse versículo, no novo mandamento. Espero que todos entenderam. Irmãos, e para terminar, vamos falar de Cristo, o filho de Davi. E, estando reunidos, os fariseus interrogou. Você viu como que os fariseus ficavam aqui numa conversa popular, na cola do Senhor Jesus, bem nos pés do Senhor Jesus, não para aprender, eles não queriam aprender do Senhor Jesus, eles queriam disputar, eles queriam pegar o Senhor Jesus em alguma coisa para ver se eliminava o Senhor Jesus. Era isso que eles queriam. Olha só. E estando reunidos os fariseus, interrogou a Jesus, dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram, de Davi. Lógico, irmãos, que Jesus está falando. Aí Jesus disse, como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Viu? Você sabe, irmãos, que eles não conseguiam mais interrogar Jesus, porque eles não conheciam as Sagradas Escrituras. Eles não conheciam, como Jesus diz, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha aí, mais uma vez o Senhor fechou a boca deles. E a gente tão simplesinho, né? Através do Espírito Santo nós aprendemos. Vamos aprender com Jesus Cristo aqui, irmãos? Já que eles não aprenderam, nós podemos aprender aqui com o Senhor Jesus. Nós vemos aqui, meus irmãos, conforme está escrito aqui, né? Após desse questionamento, né, que teve ali, o Senhor Jesus fez as perguntas para ele, apanhou eles. Agora é a vez de Jesus fazer essa pergunta para ele. E estamos vendo aqui nas Escrituras, e o Senhor falou assim, ó, o filho, é isso que é interessante, viu, irmãos? É importante nós aprendermos uma coisa, que o filho ele era usado no grego antigo e no hebraico, né, para descrever qualquer descendente masculino. Quando o filho é descendente, né, no grego fala-se descendente. Então, a profecia, né, as profecias do Antigo Testamento, ele estava dizendo que o filho de Davi é Jesus, que fala assim, filho de Davi, mas na interpretação deles,
Filho de Davi quer dizer que Jesus veio da descendência de Davi. Não é filho literal de Davi, filho nascido do pai que chama Davi. Não, veio da descendência de Davi. É isso, por isso que ele é chamado filho de Davi, por causa das profecias, por quanto das profecias do Velho Testamento. O Messias o Messias que era esperado pelo povo, irmãos, vinha da descendência de Davi, porque Deus fez uma promessa para Davi, dizendo que dos seus lombos o Senhor ia levantar um rei que seria eterno. Então, aí, quer dizer, da sua descendência viria o Filho de Deus. Deus iria usar de Maria. Maria é da descendência, né? E assim por diante. José também é da descendência. E assim, então, por isso que ele é o filho de Davi. Tá bom? Por causa que ele vem da descendência dali, mas veio lá do céu. E aí, nós podemos ver isso, irmãos, no Salmo 110, versículo 1. Vamos ver como é que descreve ali no Salmo 110. Glória a Deus. Salmo 110. Olha o que diz aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Perceberam, irmão? Olha só como que é glória ao nome do Senhor Jesus. O Senhor só usou as palavras das Escrituras para eles, porque eles estavam com aquilo, mas estava fechado na mente deles. Por causa da dureza do coração, não eram homens humildes, porque se fosse humilde, aceitaria os conselhos do Senhor, né? Então, nós vemos aqui, irmão, isso descreve a ordem do Senhor Jesus, por onde ele veio, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmão, finalizando, o Senhor, por esta palavra, ele tenha o título da autoridade. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Por esta causa, a divindade descrevia de Cristo. Glória ao nome do Senhor. E aqui na palavra nós vemos, então, irmãos, que no Salmo 101, até o do verso 1 até o verso 4, se fala de Jesus, como nós lemos aqui, né? Ele está se falando do Messias, que é Jesus. Olha outra passagem linda. Vê o Salmo 22 falando de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Ah, irmãos, que coisa mais linda. Bom, enfim, aqui está os conselhos, né? Essa é citada. Eu vou até ler, quero reler de novo, o Salmo 110, só que eu vou ler até o versículo 4. Eu só li o versículo 1º, né? Eu quero ler o versículo 4, para que todos entendam melhor. Abrindo aqui. Glória a Jesus. Olha só, vou repetir aqui, tá? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. E jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Falando de Jesus Cristo, irmãos. Olha Jesus falando isso aqui para eles, né? Aí, claro, fechou a boca desses homens e estamos nós aqui aprendendo através das Escrituras, amados. Nós amamos o Senhor, eu amo o Senhor, vocês também amam o Senhor Jesus? Vocês estão percebendo que através da leitura está criando um amor mais profundo com o Salvador, irmãos? Vocês estão sentindo isso, queridos? Então, que Deus abençoe a todos. Eu vou passar aqui, eu vou abrir para todos. Vocês estão sentindo esse amor? Amados, vocês estão sentindo esse Amém. amor? Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Louvado seja Amém. Deus, né? Deus. Que Deus abençoe a todos. Por isso que nós devemos glorificar a Deus, viu, irmãos? Glorifica a Deus por esse amor. Quem está na comunhão está percebendo tudo isso aí. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Então, são esses o conselho da Bíblia que nós lemos aqui e aprendamos, guardamos em nosso coração e vamos continuar servindo a Deus até a volta de Jesus Cristo. Que o nome de Deus seja louvado, irmãos.
Amém. 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 Glória, Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. glória a Jesus. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia, Jesus.